Toda vez que um cliente procura um advogado criminalista, a pergunta principal dele é: eu posso ser preso? Há alguma coisa a ser feita a meu favor nessa situação? Mas o advogado ele deve ficar atento em uma outra situação. Quem é o seu cliente dentro da cadeia alimentar da persecução penal? Com isso, já começamos a poder avaliar quem vai investigá-lo, quem vai processá-lo, aonde realmente essa situação interessa ao Estado e aonde realmente é necessário criar forças para a produção probatória defensiva. Seja bem-vindo à Última Ratio, um projeto que está inserido dentro do meu canal Esclarecidamente no YouTube. O objetivo é trazer elementos para que você possa ter estratégias defensivas diante da prática criminal. Meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado criminalista há 17 anos. Tenho especialização em Direito Penal e Processo Penal pela Escola do Ministério Público de Santa Catarina. Já atuei em diversos processos, em várias esferas e várias espécies também de delitos. Em diversas mentorias também para advogados, jovens advogados, no intuito de trazê-los segurança para atuar nas esferas criminais. O objetivo aqui não é ensinar direito penal, processo penal, mas sim a prática da advocacia criminal de forma qualificada. Hoje nós estamos no segundo episódio do Última Ratio. No episódio anterior, nós falamos a respeito da persecução penal, como ela inicia, quem investiga, como pode investigar, como que atua a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público e também a participação da própria Polícia Militar em questões de investigação. Observamos que a persecução penal ela não inicia na denúncia, mas muito antes disso. Ela inicia quando o indivíduo passa a ser observado pelos braços da persecução penal do Estado. E hoje nós vamos dar um passo a mais. Vamos trazer uma análise a respeito do primeiro momento em que o advogado tem contato com o cliente, que é necessário fazer aquela observação de quem é o seu cliente dentro da persecução penal. O indivíduo, quando chega no escritório, ele não chega sozinho. Ele carrega com ele uma história, ele carrega com ele uma realidade social, ele carrega com ele uma realidade econômica, um juiz responsável por aquele delito que ele está trazendo ao seu conhecimento. Um Ministério Público, ele traz, portanto, uma cultura, uma cidade. Elementos estes que vão nos trazer uma segurança para analisar a melhor estratégia para defender ele diante dessa persecução penal. A persecução penal ela traz diversos atores, desde a autoridade que investiga, a autoridade policial, Ministério Público, também o Judiciário. Nós temos ainda que observar a própria defesa. Nós temos que analisar também qual que é a conjectura política atual, qual tempo nós estamos. Por exemplo, se estivermos dentro de uma época relacionada a eleições e esse seu cliente ele pode ser um pré-candidato a determinado cargo político e estar sendo acusado com fins de obstar a sua candidatura de crimes dos quais ele não cometeu. Todas essas questões são necessárias de analisar para que possamos então ter uma defesa muito mais adequada e observar qual a melhor estratégia. O início de uma persecução penal ela nunca acontece no vazio, ela sempre vem com um contexto, até porque é preciso uma justa causa para se iniciar qualquer tipo de investigação. Determinados delitos eles estão então ligados à própria conjectura atual política e econômica em que se encontra aquele indivíduo que está sendo investigado. Por vezes, diante da nossa realidade também midiática, com as redes sociais, imprensa e todos os elementos que nós temos na internet, alguns delitos eles acabam tomando um rumo muito maior do que aquele próprio da realidade em que ele aconteceu. É claro que esses elementos eles são de extrema importância, embora eles não vão necessariamente trazer um resultado em relação ao andamento processual, porque isso está dentro das regras do nosso Código de Processo Penal, mas eles podem, inicialmente, onde nós estamos falando agora, o início da persecução penal, atingir diretamente os interesses da autoridade policial que está executando aquelas diligências investigativas. A mídia sensacionalista e o clamor social sempre foram grandes problemas dentro da persecução penal do Estado em relação a determinados crimes. E o advogado precisa compreender essas questões para ter um posicionamento técnico diante de uma investigação criminal. E, portanto, precisamos observar como vamos atuar nessa fase de investigação. Muito se confunde a questão relacionada a sistema inquisitório, sistema acusatório, sistema misto.
Diz que o sistema inquisitório é aquele referente à fase de investigação, porque não tem um contraditório. Há muito a se discutir sobre isso, mas eu não quero aqui trazer elementos científicos, mas sim um conhecimento prático, um conhecimento técnico da rotina mesmo, da atividade de um advogado criminalista. A fase inquisitória que se trata seria simplesmente porque não há o contraditório. Eu penso que a busca pela verdade seria um elemento muito mais importante de se observar nessa fase. A autoridade policial normalmente ela já está convicta em relação a uma determinada materialidade que ela possui e em determinada autoria da qual ela já tem a sua convicção para iniciar as suas diligências. Quando não se tem isso, ele passa então a buscar elementos para se concluir pela autoria. É claro que nós sabemos que a autoridade policial ela tem uma independência para atuar nesses aspectos, mas hoje em dia as autoridades policiais mais modernas, eles têm trazido a possibilidade do advogado participar de forma efetiva das diligências e também, inclusive, fazendo questionamentos a testemunhas durante os depoimentos na delegacia de polícia, produzir provas, fazer requerimentos, participar de uma forma muito mais efetiva para a apuração daqueles fatos. Isto seria efetivamente um sistema inquisitório? Por outro lado, nós temos expressamente no nosso Código de Processo Penal que ele é do sistema acusatório. Mas o que seria isso? Será que seria por causa do contraditório? Não seria efetivamente um sistema inquisitório aquele em que uma autoridade judicial ela produz as provas das quais ela acha que são importantes para o seu próprio julgamento? Eu penso, na minha prática da advocacia criminal, que o sistema inquisitório não se trata necessariamente se estamos no inquérito policial ou se estamos na ação penal. Ela se trata efetivamente de analisar quem está julgando aquele processo. Se a autoridade que está presidindo aquele inquérito policial ou mesmo aquele processo, a ação penal, ela traz todas as garantias e possibilidades do indivíduo trazer a sua versão, a sua verdade dos fatos ao processo, nós estamos sim diante de um sistema acusatório. Eu creio que esse sistema ele pode ser atribuído inclusive na fase de inquérito policial. Por outro lado, é preciso observar que na fase de inquérito policial, a autoridade policial, ela sim traz elementos da sua convicção em relação àquela autoria. Por fim, não há necessariamente um julgamento, uma condenação, há um indiciamento do qual o Ministério Público nem fica vinculado. O Ministério Público, após analisar tudo isso, pode ter uma decisão completamente diferente daquela trazida pela autoridade policial. Então, o que eu quero dizer aqui com mais tranquilidade é que não precisamos nos apegar em sistema inquisitório e sistema acusatório. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando se chega na delegacia, o advogado pensa que aqui eu vou só assistir porque é um sistema inquisitório. Pensamento errado, tem que sim buscar elementos, quando necessário, de atuar na fase de inquérito policial. Por vezes, é claro, basta apenas assistir, porque não há muito a se produzir nessa fase. Mas dependendo da complexidade e de qual posição o seu cliente possui dentro desta cadeia alimentar da persecução penal, a produção probatória ela é muito importante. E apenas para contribuir com essas colocações, nós podemos observar que o nosso Código Penal é de 1940, o nosso Código de Processo Penal é de 1941, e durante todo esse período, até a data de hoje, nós tivemos diversas alterações legislativas. Todo ano há várias novas leis produzindo e alterando o nosso Código Penal e Código de Processo Penal. Nós temos uma Constituição Federal de 1988. Nós temos, portanto, já estabelecido, através da Lei 13.964 de 2019, o sistema acusatório expressamente no Código de Processo Penal, embora isto já estaria previsto na Constituição Federal de 1988. Porém, nós temos ainda uma autorização ao juiz de produzir elementos de prova de ofício, como está no artigo 156 do Código de Processo Penal, que de forma contraditória ao sistema acusatório autoriza essa atuação de ofício do magistrado que vai julgar o processo. Embora essa contradição e várias impugnações de doutrinadores e de advogados durante as atuações processuais, o judiciário, através das suas cortes superiores, STJ, STF, entendem que não há nenhuma dissonância em relação ao entendimento do sistema acusatório, essa atuação do juiz de ofício. E diante disso tudo, nós precisamos observar e analisar a questão relacionada à busca pela verdade real, que muitas vezes é utilizada como discurso nas investigações e também nas ações penais. Isso para tentar validar
algumas irregularidades, ilicitudes e ilegalidades em relação à produção probatória. É muito comum dizer que determinadas provas produzidas de forma contrária à legislação não tem muito problema, pode-se passar um pano nisso, porque a ideia é a busca pela verdade real. Por exemplo, a polícia que acessa um aparelho celular sem autorização judicial, ao arrepio da própria Constituição Federal e das regras do Código de Processo Penal, dizer então o judiciário que não tem problema, porque ali foram provas que são necessárias e nós não podemos perder essa prova, dizendo mais ou menos dessa forma, autorizando então que essa prova seja lícita. Quando por vezes o judiciário anula todo um processo, quando as provas são produzidas ao arrepio da lei, o clamor público diz que há muita impunidade. O que nós advogados criminalistas temos que ficar atentos justamente é impugnar no primeiro momento que se tem conhecimento de uma prova produzida de forma ilícita, principalmente nas fases iniciais de investigação. Faça requerimentos para a autoridade policial quando uma prova é produzida de forma ilícita pela Polícia Militar, por exemplo, ao encaminhar um indivíduo para a autoridade policial, seja então para o juiz das garantias, quando aquela prova é produzida na fase de inquérito policial pela autoridade policial. Faça no primeiro momento, não espere esta prova tomar um corpo fazendo uma falsa legalidade durante toda a instrução processual, quando a autoridade judicial, quando ela não tem um pensamento mais garantista em relação a isso tudo, ele acaba judicializando aquela prova e trazendo um aspecto de legalidade a ela quando é produzida ou repetida na fase judicial. Tem provas que não tem como ser repetidas na fase judicial, mas muitos juízes eles entendem que aquela fase judicial traz uma certa, uma maior credibilidade para aquela prova. E quando nós estamos diante de elementos de investigação midiáticos, é muito mais difícil de se obter ali uma absolvição, muito menos ainda uma anulação de uma condenação sob pena de haver um clamor público de impunidade que muita gente que está ali nos pilares, no topo da cadeia alimentar da persecução penal não quer sofrer. Nenhum juiz, desembargador ou ministro quer sofrer ali o clamor público, a rejeição em relação a determinadas decisões que ele tem que tomar quando reconhece uma nulidade das quais não foi aventada durante toda a investigação pela defesa. Embora essas nulidades e essas questões relacionadas a ilegalidades devem ser reconhecidas de ofício, muitas vezes elas não acontecem justamente porque o advogado não o fez no momento adequado. Então, finalizando, nós podemos observar que antes de se tomar qualquer decisão a respeito de teses e até mesmo de uma análise jurídica a respeito daquela imputação que está sendo feita ao seu cliente, é preciso saber quem é o seu cliente dentro desta cadeia alimentar da persecução penal. Com isso, nós vamos saber como que a autoridade que investiga ele, ou até mesmo que vai julgar ele, vai se direcionar a esses fatos. Se ele é uma pessoa importante no cenário político, se ele é uma pessoa conhecida dentro da nossa sociedade, qual que seria a forma como ele é vista diante de todos, como que é a realidade política, como que se direciona a nossa sociedade do local do fato, se é uma sociedade muito mais punitivista, se são pessoas que têm uma visão de uma cultura muito mais aberta em relação às garantias. Isso tudo é muito importante para saber qual estratégia vai tomar. Finalizando aqui o segundo episódio do Última Ratio, essa playlist que está inserida dentro do meu canal no YouTube Esclarecidamente. Eu peço para que você faça a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe esse vídeo também para aquelas pessoas que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. O objetivo aqui não é trazer conhecimentos doutrinários e teóricos do direito penal e do processo penal, mas sim trazer elementos para mesmo que a pessoa não seja da área do direito, tenha interesse em saber como funciona toda uma dinâmica de atuação da advocacia criminal, para o advogado também que tem interesse em saber como lidar com essas situações, como pensar, como raciocinar e criar as melhores estratégias para que tenha uma atuação diferenciada numa advocacia criminal qualificada. Tudo isso porque você tem todo o direito de saber.